Saudações, pessoal, saudações uma vez mais, reunidos para trabalharmos um novo tema que vai nos auxiliar em nossa vida, em nossa caminhada, em nosso dia a dia. E hoje o tema que nós escolhemos para trazer para vocês é sobre dependência emocional. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, dê um joinha, um like e compartilhem esse vídeo com aqueles aos quais vocês acreditam que ele também vai ser uma contribuição. Então vamos lá. Pessoal, o que é a dependência emocional? Muito a gente se ouve falar, mas pouco a gente conhece de fato o que é a dependência, o que ela causa, qual é a sua origem. E a dependência emocional, basicamente, é quando nós temos um vício na outra pessoa. Na verdade, é um vício emocional com relação a outra pessoa. Então, a gente tem uma necessidade de aprovação dessa pessoa, a gente precisa que ela esteja de acordo com aquilo que a gente quer. É como se a gente precisasse dessa outra pessoa para viver. Na verdade, a gente transfere toda a nossa vida e a gente projeta toda a nossa felicidade, todo o nosso vazio existencial nessa outra pessoa. Então, a gente se deixa por essa outra pessoa. Basicamente, que a gente coloca essa pessoa num pedestal e a gente começa a alimentar cada vez mais porque é fonte de energia para nós, de combustível, de afeto que está ligado à nossa infância, e eu já vou falar logo mais adiante, quando a gente consegue de fato o amor dessa pessoa. Então a gente espera esse amor do outro, esse amor externo, esse amor de fora, pra gente se sentir validado, pra gente se sentir aceito, pra gente se sentir amado, pra gente se sentir adequado, pra gente se sentir de fato pertencente aqui e agora. Então é um vício na outra pessoa. E o que acontece? Existem duas possibilidades de origem para que a gente desenvolva essa dependência emocional. A superproteção. Exatamente. Eu costumo falar que nenhum pai ou mãe superprotege porque não ama os filhos ou quer prejudicar. Mas acontece que a superproteção, ela acaba desenvolvendo isso, porque as consequências depois, quando o pai faz tudo e não deixa, tira o direito, na verdade, da criança, do filho, de desenvolver de forma natural, né? Eu escolho pelo meu filho, eu não deixo ele passar por isso porque eu acho que ele vai sofrer. Em algum momento ele não vai desenvolver autonomia. Ele depende para escolher, porque ele nunca escolheu. Ele vai ter medo porque foi tirado a possibilidade dele de cair e se levantar. Então ele sempre vai ter que se apoiar em uma outra pessoa, se tornando assim futuramente dentro, quando se torna adulto, de um dependente emocional. Outra possibilidade é, eu falo que são dois opostos, né? A gente tem a superproteção e daí a gente sai dessa polaridade e vem para essa que é a negligência, ou seja, a falta de cuidados básicos que os pais ou responsáveis têm que ter com a criança na fase do desenvolvimento. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: me diga os seus 7 primeiros anos que eu te direi quem tu és. Então, essa falta de cuidado básico, esse carinho, esse afeto, o sentimento de desamparo e até mesmo muitas vezes pais muito críticos também faz com que quando se tornem adultos, essas pessoas sintam e ajam como dependentes emocionais. Nesse caso, porque como faltou o afeto dessa primeira infância, então ela projeta essa falta de afeto nessa outra fonte, que é fonte para ela de vida, é fonte de amor. Aí a gente precisa entender e ressignificar tudo isso, colocar os papéis no seu devido lugar. Acontece que muitas vezes a gente não tem essa tomada de consciência. Muitos dependentes emocionais, quando
você diz sintomas e sinais, muitos às vezes tem até resistência em aceitar. Então, um dos passos seria a gente ter essa tomada de consciência, essa aceitação, esse reconhecer, esse reconhecimento de que sim, eu sou dependente emocional e eu não preciso ter vergonha sobre isso. Na verdade, eu preciso reconhecer e a partir daí ter uma tomada de atitude que vai fazer eu sair desse espaço e dessa situação. Porque de fato, nós não viemos aqui para viver a vida do outro. É um desperdício muito grande e a gente vai na contramão da nossa evolução. Nós viemos aqui para viver a nossa vida, para se conectar de fato a quem nós somos, o nosso caminho, a nossa essência. E a dependência emocional de fato nos tira isso, porque a gente deixa a nossa vida pela vida da outra pessoa. E o que causa, na verdade, a dependência emocional, ela pode estar em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, ela pode acontecer dentro de um relacionamento afetivo amoroso, ou ela pode acontecer dentro de um contexto familiar, né? Pode acontecer de pai para mãe, de irmão para irmão, de amigo para amiga, de parceiro para parceira, de companheiro para companheira, enfim, pode estar em várias áreas. E acontece que a pessoa que ela tem a dependência emocional, ela tem alguns sinais que trazem para esse relacionar-se com o outro, em qual área seja da nossa vida, um relacionamento abusivo, porque ela vai ter comportamentos de posse, de controle, porque ela tem medo, na verdade, de perder aquela fonte. O outro, para ela, atua como fonte de vida, como fonte de amor. Então, tudo que cause ameaça, que ela se sinta ameaçada, ela vai dar um jeito de manipular, de persuadir. Isso não significa que a pessoa é uma pessoa ruim, tá? Mas, de fato, isso acontece dentro da dependência emocional, trazendo, assim, os relacionamentos abusivos. Então, se nós percebemos, puxa vida, Carol, então, olha, eu me encaixo nisso, ou eu acho que tá acontecendo isso, né? A dependência emocional traz a baixa autoestima, o sentimento de incapacidade, de insegurança. Na verdade, muitas vezes, quem é dependente emocional acha que não vai conseguir. É um sentimento estrondoso de não conseguir sem aquela pessoa. É como se aquela pessoa fosse essencial para ela fazer qualquer coisa, para ela tomar qualquer decisão, para ela trilhar qualquer caminho. E na verdade não, nós temos dentro de nós todas as ferramentas necessárias, todo mundo, para seguir plenamente bem e sozinho. Realmente, a dependência emocional é uma prisão emocional que nos aprisiona a outras pessoas. De fato, o primeiro ponto que a gente precisa compreender a gente precisa reconhecer, como eu falei para vocês, sem ter vergonha, sem se colocar no lugar de vítima ou qualquer outra coisa, mas reconhecer que nós podemos ter esses sinais, eu me identifiquei, Carol, e assim buscar auxílio. Busque ajuda profissional, busque ajuda espiritual, mas de fato, tome consciência para que você possa desenvolver essa autonomia que é tão importante para todos nós e para que você possa ressignificar essas dores, dessas feridas dessa criança interior, porque a gente está falando de uma criança interior que busca por um afeto ou que teve alguns prejuízos, como por exemplo a falta de confiança, baixa autoestima, insegurança, que precisam, crenças limitantes que precisam urgentemente ser ressignificadas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero realmente ter ajudado. Um beijo no coração, fiquem com Deus, fiquem na paz e namastê. Gratidão.